Oi, Dani. Olá, boa noite, Boa querida. noite, tudo bem? Final deu tudo certo, tudo bem, e você? Sim, muito bem. Fizemos um esforcinho aí para tudo acontecer da melhor forma. Desculpa esse Exato. imprevisto, mas eu não podia deixar de participar de qualquer forma. Estou muito feliz de estar aqui Obrigada. com vocês hoje. Muito obrigada, meu amor. Imprevistos acontecem, né? E é igual eu falei pra você. Trabalho é assim, não dá pra gente comandar como que a gente vai fazer, não é? É a vida de Nós que somos adulto. meros funcionários, tem que andar de acordo com o que as coisas andam. E é isso mesmo, assim que funciona, deixar, como se diz, coisas rolarem. Que bom você estar aqui participando com a gente. Fico muito feliz, mesmo que não esteja aqui presencial, eu vou poder estar te vendo, né? Poder te abraçar, poder te. Mas é vida Só que assim segue, também, porque a Carol. gente nunca consegue se ver. Exatamente, várias tentativas, nunca dá certo. Gente, não sei o que acontece. Nunca vi uma pessoa tão difícil de contato quanto essa. Embora a gente se fale muito pelo WhatsApp, né? É. Mas o pessoalmente tá meio difícil, hein, Carol? Pessoalmente tá tipo quase impossível, meu Deus. Tá quase impossível. E como que tá a correria? Aqui tá, é bem corrido, né? Eu tenho uma vida bem dinâmica aqui, mas é tranquilo na medida do possível, eu consigo, como é que fala, gerenciar da melhor forma possível. E você tem que vir bastante pra cá? Você tá fazendo esse. Não tá vindo muito? Não tô vindo, não tô indo bastante. A última vez que eu fui pra casa foi na eleição, que eu fiz um esforcinho aí, aproveitei pra ver a família pra votar, mas é bem raro assim eu vir. Eu sempre tento procurar uma brecha, mas como é meio longe, a minha rotina é bem exaustiva assim, às vezes eu tô nas Puxado. fábricas, então eu acabo ficando por aqui. E já se adaptou? Agora já me adaptei, agora tá bem mais tranquilo. No começo foi bem difícil, eu sentia muita falta da minha família, por mais que eu já more fora faz muitos anos, mas é sempre um desafio diferente, né? Porque eu já morei em 3 estados diferentes. Então, eu sempre tenho que estar me adaptando. É verdade. E a questão de se adaptar, igual você falou, né, Carol? Você já morou em 3 estados diferentes. Provavelmente você deve ter é, descoberto culturas diferentes também, né? No mesmo país, mas a gente tem essa questão de uma região para outra cultural também, né? É bem complicado, assim, porque eu tenho que me readaptar em todos os sentidos, né? Desde questão de alimentação, quanto fazer novas amizades, saber como me portar, saber com quem eu vou estar falando, com quem eu posso fazer amizade, porque é sempre diferente. Porque eu sempre vou para lugares que eu nunca conheço ninguém. Eu nunca tenho uma base ou tenho Uma uma linha, família. Eu né? simplesmente, eu simplesmente vou. Eu falo, não, esse desafio é meu, eu abraço e vou. Menina, e você já acostumou? Você falou que você já Eu se já adaptou. Eu já acostumei, porque é sempre assim, eu falo, e aqui já não é mais o meu lugar. Então, vamos lá, Sim. onde vai ser o meu novo desafio? Então, e eu sempre falo muito com vocês, né? Sempre que eu vou mudar, eu aviso. Gente, vou mudar, faz uma oração aí Bora para aí. tudo dar certo. E a gente tá. Não, é verdade, isso é verdade. E a gente sempre tá. Mesmo longe, a gente sempre tá junto, né? Porque, A gente sempre tá falando, tá ligando. sim, participa dessa questão. Eu acredito, eu acredito, pelo que eu me lembro, que de todas as vezes que você mudou, eu tava
sempre ali a Todas, par com não você. teve uma vez que eu mudei que eu não falei com você. Não teve uma vez. Todas as vezes eu falo, olha, Foi, não eu vou foi? mudar, tá acontecendo isso. O que que você acha? Faz uma oração, veja o que você sente, veja se é para eu realmente ir. E aí eu sempre tomo as minhas decisões depois disso. Eu sempre consulto vocês, falo com a minha família, mas vocês sempre estão comigo. Ai, que gostoso. É gostoso, para mim é gratificante de ver, né? Porque eu acompanho o crescimento, às vezes não de perto, mas eu sinto que eu tenho participado do seu crescimento junto com você e eu me sinto parte. É tão gratificante de ver, porque assim, desde a faculdade eu vejo o seu desenvolvimento, o seu crescimento, fui acompanhando, né, nas orações, sempre intercedendo, nas suas dificuldades. Eu lembro de cada vez que você falava assim, Dani do céu, me socorre, que agora eu vou desistir. Você lembra? Desde Eu o lembro começo, de cada vez que você falava assim, meu Deus, agora eu acho que eu não vou. agora não vai dar mais certo. Mas eu falo que a família de vocês, num geral, para mim, assim, é muito especial, porque desde o começo, desde a minha decisão de largar um curso de direito e falar, vou seguir o meu coração e vou ser veterinária. Você estava comigo, o João estava Nossa, é comigo, a Ed verdade. estava comigo, então não tem. Tudo, tudo é. Eu sempre falo, e vocês sabem disso, que tudo sempre foi uma permissão de Deus, porque vocês sempre estiveram comigo. A gente tem um vínculo assim que acho que a gente se conhece faz mais de 15 anos e desde Sim. sempre vocês me acompanham em todos os aspectos, tanto em questão de intercessão, quanto em questão da minha vida profissional, da minha vida familiar, de vocês irem na minha casa, de vocês serem do nosso convívio. Então eu falo que vocês fazem muito parte da minha história, assim. Eu me sinto parte, de verdade, me sinto parte, não tem outra, aquelas, Tem outra palavra, né? não, não tem. E, amor, a gente, assim, todas as vezes que a gente começa nosso bate-papo com os nossos entrevistados, a gente sempre começa com uma pergunta que, assim, é a pergunta de início. Certo. Que a gente fala que é a pergunta da pessoa falar um pouquinho de si, mas apresentar para as pessoas quem ela é, né? Então a gente sempre dá início aqui ao nosso Podcrentes com a entrevista perguntando quem é a Carol? Para você, quem é a Carol hoje? Bom, a Carol, ela é uma menina muito sonhadora, muito esforçada. Todas as vezes que ela recebe um não, ela sempre prova para as pessoas que não existe um não no vocabulário dela. É, ela tenta, de uma forma, ajudar todo mundo, por mais que quem não me conheça, às vezes me olha e fala assim: nossa, essa menina tem uma cara de enjoada, uma cara de grossa. Mas eu acho que só quem realmente conhece sabe o quão doce eu sou, o quão delicada, o quão eu tento trazer as pessoas para mim. E se eu tiver que tirar, tipo, uma coisa que seja minha para dar para a pessoa, eu sempre vou fazer, porque isso é uma característica muito minha. A Carol, ela é uma pessoa Sim, muito família, assim. Hoje a minha família, a minha mãe em específico, ela é tudo para mim. E se eu sou quem eu sou hoje, tanto como pessoa quanto profissional, é por causa da minha mãe, entendeu? Então não tenho o que eu falar. Eu acho que a definição é as aparências enganam, porque às vezes eu transpareço ser uma pessoa e quando você conhece, eu sou uma pessoa totalmente diferente e uma pessoa que ela faz de tudo para ter as pessoas perto dela e para fazer o bem para essas pessoas. Eu acho que isso é muito eu e quem me conhece sabe. isso é verdade. É muito engraçado quando a gente fala, né, que as aparências enganam, porque quem nunca né, teve fama, né? Ai, tem uma cara de mentira, tem uma cara de brava, e Mas eu depois que tenho conhece, muito, né? muda o Eu tenho conceito. muito.
Vamos ser Cara de sinceros, brava eu você tem, sei que mas eu não tenho é. muito. Não, eu É tenho. De verdade. enjoada, de metida. Então, só quem me conhece de verdade sabe que eu não sou. Que é uma coisa totalmente assim, de uma pessoa que tenta de alguma forma se privar. Uma defesa. É uma defesa, é uma armadura, e aí eu consigo Sim. dosar se a pessoa pode fazer parte ou não do meu convívio. Ah, isso é muito importante, viu? Eu acho que você falou um ponto que eu particularmente acho super importante, porque hoje em dia as pessoas elas não conseguem mais, né, dosar quem pode participar, quem pode se fazer parte. E Exato. a gente tem na verdade, é embutido isso na gente, que a gente tem que ser simpático, que a gente tem que ser legal com todo mundo. Não, isso não existe na minha vida. Não existe. E nunca vai existir. Mas, na verdade, é uma decisão super importante, né? É esse reconhecimento. Eu acho que é super importante a gente reconhecer o entendimento de aceitar quem a gente quer que faça parte, né? Não ter a obrigação de se tornar parte, mas aceitar quem a gente quer que faça parte. Eu acho isso Sim. super interessante. E é muito bom ver que você conseguiu, não é? Chegar até Sim. esse conceito sobre você de reconhecimento, porque né, de poder reconhecer que hoje você tem essa liberdade para isso, né? Eu Você deve ter tenho a passado por liberdade de situações. fazer seleção. Que hoje eu seleciono quem eu quero ou não na minha vida. Então, isso é muito. Eu indico para todo mundo. Eu super, né? Eu aconselho e eu dou essa É, indicação é um pessoal. conselho do fundo do coração, assim. Se você puder fazer, faça. Tá certa, tá certa. Carol, fala pra mim, como que você, quando você começou a fazer o seu curso de direito, como você identificou dentro de você que não era o que você queria? Você já Na tinha essa questão realidade, para veterinária ou não? na realidade, eu já não queria, eu nunca quis. Porém, É entretanto, nada. todavia, a minha mãe não queria que eu fosse embora. E Hum, quem conhece Dona Helena sabe como o amor dela sou eu. Então ela disse, moro em Assis, né? E morava em Assis e eu moro próximo a uma faculdade. Ela falou: não, filha, eu vou pagar aqui, você faz aqui, não precisa sair de casa. Aí eu falei hum, assim, mãe, mas eu já paguei vários vestibulares e eu quero ser veterinária, ou eu quero ser agrônoma. A minha mãe, não mais. Se você for ser veterinário ou agrônoma, você vai embora e eu vou te perder, eu vou perder a minha filha. Você é uma tadinho. criança ainda, porque eu terminei o colégio muito cedo, né? Eu era um ano adiantada, então eu terminei a escola com 16 para 17 anos. E a minha mãe falou assim: Meu Deus, ela não pode ir Com embora. 16. Eu terminei com 16 para completar 17. E a minha mãe falou assim: Meu Deus, ela não pode ir embora. Eu acho Aí que eu falaria a mesma coisa. foi quando ela me colocou na Unip. Eu fiz um vestibular Sim. lá e o Unip qualquer um passa, né? Eu sou sincera. E aí eu só ia para a faculdade. Boa noite, Wagner. Aí eu saía Como de você... casa, como eu morava perto, eu ia para a Sim, faculdade, eu chegava, respondia uma chamada e vazava, dava a linha na pipa, porque eu não queria fazer aquilo lá. só empurrava. Aí a minha mãe chegou um dia em mim e falou assim: Minha filha, você não gosta do que você faz, né? Falei: Não, eu não gosto do que eu faço. Aí ela: Então eu te dou um semestre. Se você pegar DP, você vai voltar embora. Estou eu 12 anos fora de casa.
Ah, era um semestre para fora. É, ela me deu um Nunca se semestre para eu esforçou tanto fazer. para não pegar DP quanto no. Ela me deu um semestre. Aí ela falou assim, Carol, se você pegar DP, você vai voltar embora. Aí eu, beleza, mãe. Já são 12 anos fora de casa. Menina! A Eu tenho 12 anos experiência já que eu foi. moro fora. Eu saí para estudar e nunca mais voltei. E hoje eu acredito que você não se vê mais aqui, né? Não, o meu lugar não é aí. Aí é meu lugar para eu ver a minha família, É para o eu ver os meus refúgio. amigos, os meus amigos de infância, porque aí sempre vai ser a minha cidade, mas em questão de Sim. desenvolvimento, visando o que a Carol já conheceu, aí já não é mais o meu lugar. Já não se sente também mais parte, né? Porque você já vive Não, hoje, acaba é outra vivendo um outro mundo. rotina, né? Eu tenho outra rotina hoje, eu tenho outra vivência, então é quase impossível ficar aí. A vida doida de São Paulo comparado com a paralisação de Assis A vida de Assis nem se é quase que compara, assim, ó. nem se compara. E você sempre quis fazer veterinária? Eu Ou sempre também não, quis era fazer. alguma coisa meio Não, no eu ar? sempre quis fazer veterinária, eu sempre me identifiquei. E aí Sim. eu fui fundo. E no começo eu tinha muito medo, né? Aí foi quando eu falei, não, eu preciso encarar. Se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. E aí eu fui. Mas você tinha medo do quê? De ir pra fora? Ah, eu Ou do tinha curso medo em de morar si? sozinha, eu tinha medo do que eu podia enfrentar, eu tinha medo do que o mundo tinha para me oferecer, se eu estaria preparada ou não. Eu tinha medo de falsidade, eu tinha medo de perder a essência do que é a Carol, de perder os meus Sim. princípios, né? Que é No começo realmente, foi eu acho difícil, no começo foi bem difícil, porque querendo ou não, tem muita assim, muita tentação, mas eu venci. muitas ofertas, né? Não, mas eu venci, mas eu confesso que foi muito difícil. Eu dei umas desviadas aí no caminho, mas como a minha mãe sempre fala, quem foi criado no caminho certo, ele pode desviar, mas ele sempre volta. Sempre volta, é verdade. Graças a Deus, né? Sim. Viu? Tem uma pergunta para você aqui, de um tal de Pastor João Henrique. Poxa vida, deve ser suco de maracujá, tem essa pendência aí negativa. Também, Essa também pendência aí tem. tá um débito aí que tá quase impagável. Tá quase pagar. Mas ele mandou essa, mas não era essa que eu ia fazer, não. Ele perguntou aqui, ó. Eu já sei a resposta, mas eu vou deixar você responder. Tá? Animal de porte grande ou de porte pequeno? Qual você prefere trabalhar? Hoje eu Qual dos prefiro grandes você trabalhar. prefere? É, eu acho que todo mundo sabe, eu sou apaixonada por cavalo, então, sem dúvida, se hoje eu precisasse voltar, eu trabalharia com animal de porte grande, sim, principalmente os equinos. Mas hoje eu Você tô se num ramo identificou. totalmente distinto. Que ramo você tá hoje? Hoje eu trabalho no segundo maior frigorífico do mundo. Eu Sim. trabalho com uma linha de produtos para pet, né? Então, tudo que é subproduto de bovino, a gente transforma para pet. Então, a gente faz bexiga, bovina para cachorro, desidratada, faz orelha, faz tripa, faz ossos, faz osso recheado. Tudo isso a partir do boi. Não faça essa cara, Daniela. Eu tô aqui assim. Gente, você faz tudo isso. Eu tô aqui pensando que era só a parte de corte dos bichos, dos gados. Hoje na indústria frigorífica, aproveita tudo, né?
Então, tem a parte para os humanos, tem a parte dos industrializados e tem a parte que a gente leva para o pet, a parte que usa para fazer ração para cachorro, a parte que usa para fazer fertilizante, produtos, Gente, que cosméticos. interessante. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabia disso igual eu. Então, E aí hoje a gente quando a gente trabalha. pensa Hoje. no frigorífico, Oi? é, né, porque Eu eu não falo ouvi o assim, que ó, você quando a falou. gente pensa no frigorífico, a gente já imagina que seja só a questão de corte, embasamento que vai para as pessoas, para o consumo, né? É, E todo mundo associa com só carne in natura. Só que hoje, dentro da indústria frigorífica, a gente tem uma cadeia completa, né? Então, a que gente consegue fazer interessante. comida para humanos, a gente consegue fazer cosméticos, consegue fazer produtos destinados para pet, consegue fazer matéria-prima para fazer ração de cachorro, consegue fazer, por exemplo, da tripa bovina, a gente consegue fazer a capa que envolve hoje a linguiça que a gente consome. Então, a gente usa tudo. A gente faz maquiagem, faz shampoo. Eu achei super interessante, porque eu confesso para você que eu não tinha ideia. E eu Então, é acredito um que universo. você deve enfrentar isso, que a maioria das pessoas também não tem essa. Todo mundo acha que é só, eu vou entrar lá e a carne é só para humana. Não, a gente faz tanta coisa com os subprodutos, com a carne in natura em si, vocês nem conseguem imaginar. Que interessante. E No você rabo, no. Ah, pode falar, pode falar. não, eu queria falar assim, na sua profissão hoje, dentro do frigorífico, qual é a sua função? Hoje eu me divido em duas frentes. Então, hoje eu sou desenvolvedora de itens para pet e eu também cuido de uma parte de industrializados, que são produtos prontos e pré-prontos para o consumidor final, que no caso seria nós humanos. Então, eu faço a parte do desenvolvimento junto com uma equipe de produtos para pet, a partir dos Sim. subprodutos, e dentro da indústria que eu trabalho, a gente tem, além dos produtos in natura, né, que é a carne fresca, a gente tem produtos que já são prontos, que são cozidos, preparados, e o consumidor ele só precisa esquentar no micro-ondas ou fazer um temperinho ali a mais. Então eu cuido dessas duas frentes. Ai, que legal! E você se adaptou? Sair, porque assim, você estava antes cuidando, verifica. Você trabalhava também já em um outro frigorífico, não era? Antes eu Antes trabalhava num desse. frigorífico de pescado. Eu era analista de um frigorífico de pescado. Era diferente, né? Eu lembro Era que você falou para diferente, mim quando era você um foi mudar processo que era um ramo totalmente diferente. diferente. É, Era um isso que eu processo ia que perguntar, porque usava eu lembro. era um processamento que usava 100% de água, mas era muito legal também, é bem interessante, é diferente, né? Você saiu de uma visão para uma totalmente diferente. E E você tem algum preferido? Não? eu acho que não, eu me considero uma pessoa muito coringa, porque eu já trabalhei em frigorífico de pescado, hoje eu trabalho num de boi, eu já trabalhei no frigorífico de aves, e no de aves eu trabalhei tanto na parte do consumo humano quanto na parte de produção de farinhas e óleos, então eu me considero muito versátil nessa parte. Ai, que delícia! Fizeram uma pergunta aqui para mim, Carol. Qual o seu maior sonho? Eu acho que um dos meus maiores sonhos eu já idealizei. Eu sempre falei para mim mesma que eu queria me realizar profissionalmente e que eu queria que o meu trabalho me levasse para outros países. Então, esse ano eu tive a oportunidade, eu tenho um gestor assim que ele Eu é uma pessoa vi. incrível e ele me deu a oportunidade de representar junto com uma outra companheira da minha equipe. Eu fui para a Alemanha, né, representar a minha equipe, falar sobre os nossos produtos, conhecer novas ideias, falar com clientes. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais almejava, que era representar o meu trabalho
mostrar a profissional que eu sou em outro país, eu já consegui. Já conquistou, na verdade, então. É, Realizou já um dos conquistei. seus maiores sonhos. Isso. Gostoso. Então, gostoso. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo. Rafa foi o nosso convidado do podcast da semana passada. É muito bom ter você aqui junto com a gente também. E, amor, fala uma coisa pra mim, Carol. Eu me lembro de você falando a respeito sobre o medo que você tinha desse novo emprego, sobre ser tudo diferente e o morar sozinha aí, ter uma cidade maior, né? É, no começo foi bem difícil, porque quando eu cheguei, não tinha nada muito assim firmado, afunilado do que eu ia fazer, qual seria a minha Sim. função. Eu cheguei, o meu gestor estava de férias, me deixou ali super assustada, porque eu falei, meu Deus, e se esse cara chega e ele não gosta de mim, o que que eu vou fazer? Ai, tadinho. É, e aí, mas eu acabei que fui confiando em mim, porque eu falo que é muita confiança, né? Eu fui Sim. confiando em mim, deixando as coisas acontecer naturalmente, e hoje, de certa forma, eu já conquistei meu espacinho. Hoje você já está adaptada. Já tô adaptado. São Paulo é uma loucura, né? É totalmente É, diferente da realidade do interior. As pessoas não te falam bom dia, não te falam boa noite, porque o ritmo aqui é muito frenético. Então, todo é mundo muito aqui vive no rápido, né? automático. É, todo mundo vive aqui no automático. Então, Hum, você tem que se adaptar. Ou você se adapta, ou a cidade te devora. Então, se você tem um sim. sonho, você tem que se adaptar. Na vivência dele, né? É. Se eu falar que não foi difícil, é mentira. Eu tive um. Eu acho que no meu quarto mês daqui, assim, eu me senti muito perdida. Eu não sabia se eu estava no caminho certo. Eu pensei em desistir de tudo, mas isso é muito normal, né? Não é a minha primeira mudança. Aí eu peguei e falei assim: não, vou me reconectar novamente, vou voltar a ser a pessoa que eu sou, vou colocar os meus ideais e os meus sonhos no papel e vamos lá. É isso que eu tenho que fazer da melhor forma possível. Exatamente. E hoje está aí num ramo que talvez não era o que você procurava, mas hoje eu acredito que você já se encontra nele, né? Nossa, se eu E tivesse que escolher 1000 vezes, eu não me arrependo da troca que eu fiz. Eu não me arrependo. é, Se eu soubesse que eu ia me apaixonar tanto, que eu ia, de certa forma, me dar bem, essa teria sido a minha primeira opção desde sempre. Sim. você nunca teve uma visão assim, ou já teve uma visão assim, eu vou me formar em medicina veterinária, vou montar minha clínica, vou fazer atendimento, clinicar. Nunca Nunca quis. teve, Nunca nunca quis. quis. Desde o Não. curso, do início do curso, ou foi Eu algo que nunca no quis. curso você falou, não é para mim isso? Eu nunca quis. Eu entrei na faculdade, eu queria cavalo desde o começo, fiz vários estágios em cavalo, iam para várias feiras, vários eventos, tudo atrás de cavalo, ia para vários hospitais assim, mas eu nunca falei vou investir um dinheiro e vou montar uma clínica. Nunca foi algo que eu quis, porque se eu montasse uma clínica, a minha base ia ser em Assis, e eu nunca quis ficar para sempre em Assis. Ah, entendi. Minha mãe Porque sempre daí falou você para cria uma mim raiz, que né? minha mãe sempre falou pra mim que ela tinha me criado pro mundo, pra eu conquistar o mundo. Então, se eu fizesse uma clínica, eu ia ficar pra sempre aí. É. Eu acredito que isso também isso seja um pouco, digamos assim, geralmente é o que acontece com as pessoas que acabam criando já o vínculo, né? Quem quer mudar, quem tem esse anseio de não ficar aqui, já escolhe talvez profissão que aqui não tenha linha de trabalho, não seja amplo Ah, para eu falo trabalho. que as pessoas elas vão traçando caminhos que te tirem Sim, daí. Porque a pessoa que quer morar aí, ela tem que ter uma clínica,
ou ela tem que ter uma agropecuária, ou ela tem que trabalhar para alguém. E eu nunca quis isso. Nunca foi a minha vontade assim, vou ficar em Assis, vou ser dona de uma clínica. Não. É totalmente, foi sempre fora do meu contexto esse. E a faculdade que você fez longe já te abriu, já te ampliou essa visão, né, Carol? Sim, é. Que eu peguei Porque minha você já malinha não e falei, quis mãe, fazer um. estou indo. Eu não sei, eu nunca tive a curiosidade de procurar saber isso, mas assim, não, não tem alguma faculdade de veterinária tão próximo de Assis, tem? Tem uma hora daí, né, que é a que eu fazia. Você fazia em Garça, não é, né? Garça? Fazia em Garça, dá uma hora e 20, mais ou menos. É o mais próximo. É a Não mais tem próxima aqui, que né? tem, é a mais próxima que tem. Porque eu ia falar assim, né, eu não lembro de ter alguma coisa nesse sentido aqui por perto, tipo assim, particular ou não, mas que seja mais perto, que Não, só não tem me essa. lembro de ter. E isso já amplia, né, a questão de você estudar fora, já te dá uma bagagem para você querer morar fora daqui, né? Querer Ah, é outra não realidade, né? estar Porque aqui, né? eu saí da minha casa, eu não sabia pagar uma conta. Começa por aí. Minha mãe fazia tudo para mim. Eu não ia na esquina a pé. Ai, gente, eu sei como é. Minha mãe me levava, me buscava, fazia isso, fazia aquilo. Aí, quando eu fui mudar fora, a minha mãe não estava lá 24 horas, né? Então, eu tive que dar meus pulos. E como que foi, Carol, esse corte de Nossa, cordão umbilical? Porque na verdade no né? começo É um. no começo eu queria ir embora todo fim de semana. Aí depois eu descobri, daí depois eu descobri as festinhas. Aí eu não ia mais embora. Aí eu aprendi a viver sozinha. Aí eu comecei, vou para todas as festinhas. Aí eu falei, não, estou saindo do meu caminho, vou voltar. Aí volto com arrependido, querendo ir embora todo fim de semana. Aí minha mãe falava, não, você não quer ficar aí? Você não quer gastar dinheiro com festa? Não vou te mandar dinheiro, vai passar o fim de semana aí. Não vai vir embora. Carol! Você sabe o jeito que a minha mãe é, então. Aí ela, não, você vai ficar aí, você não queria ir para as festas, não queria gastar dinheiro com festa? Então agora você vai ficar aí. E agora é aí pronto. É. Aí agora ela falou, ai, você foi vir embora, filha, tô com saudade. Tadinha. E ela? Como que foi, tá sendo essa. Agora ela já deve estar acostumada, né? Mas pra ela, como que foi? Aí no começo foi difícil. No começo ela não dormia, ela falava, meu Deus, eu sempre estava preocupada, querendo saber onde você estava, o que você estava fazendo, e eu, no começo eu era terrível, né? Então você imagina, a minha mãe nem dormia. De ação, Carol. E você saiu, agora você comentando comigo agora que você saiu bem cedo, né? De 16 para 17, você estava aqui em Assis ainda. É, E aí você foi embora para Garça, você estava com 17, 18. 17. 17 para 18. Era cedo ainda também, né? É nova. Não conhecia Hoje você nada tá da vida. com. Hoje eu tô com 27. Ah, só faz 10 anos, 12. Você tá aí. Agora entendi, Tô com 12 anos 27 longe. já. Menina, com essa Mas carinha foi de só assim, 20, ó. graças a Deus. Graças a Deus, vivo o Botox. Ai, nem parece que você faz. Se você não falasse, eu não ia falar que você faz, não. Então, graças Vivo a Deus. botou. Então, e vocês me conhecem, tipo, você e o João me conhecem, tipo, desde os 11. Eu já tenho 27. Com a Eu vi mesma a Duda cara. nascer. Eu vi a Duda nascer, eu vi a Vicky nascer. Ai, como você tá velha. Obrigada. Não é nem eu que tô velha, não, Carol. É você, viu? Que viu elas nascer.
Nossa, mas eu tô muito, porque eu lembro que eu vi a Vicky nascer e você barriguda, a menina já vai fazer quase 15 anos. É, olha, Aí eu eu fico vou falar um assim, negócio. Essa parte, vamos pular, que é ridículo, porque a vamos Duda pular, já tem 15, né? é melhor, A é melhor. Duda Daqui já a pouco fez vai ter um 15. namorado no sofá da sua casa. Vamos pular mesmo esse assunto, amiga. Se tu Que eu já querer, eu tinha assim dentro de mim, de quando elas eram pequenininhas, assim, que o pai delas ia ser ciumento. Eu não, sempre não, achei é que eu ia ser você de mesmo. boa. Não, é você mesmo, eu te conheço. Eu sou mesmo, gente do céu. Eu vejo que eu falo assim, rapaz, eu quero ser a sogra legal, mas eu acho que eu não vou conseguir ter esse acesso. Acho que não, Eu vou ficar amada. com ciúmes meio que grande ali, eu vou falar assim, sai daqui, rapaz. Duda, deixa a porta do quarto aberta. Duda, você não pode sair da sala. Apenas no Porta do quarto. Que sofá. porta do quarto? Ela não vai ter acesso a quarto, amiga. Que porta do quarto aberto? E ela, Aonde? Aonde é esse quarto que ele não vai nem conhecer? tipo, poxa, Duda, eu tô tentando te ajudar, não tá dando certo. Tá dando certo, não, amiga. Ela não tá nem ouvindo, graças a Deus. Fala pra mim, Carol. Esse processo de várias mudanças na sua vida, o que você acha que foi positivo e o que você acha que foi negativo para você? Nossa, eu acho que eu aprendi muito como pessoa, como profissional. Eu Sim. aprendi quem a Carol deve ser, quem a Carol não deve ser, com quem a Carol deve andar, com quem a Carol não deve andar, como a Carol deve ser como profissional, como a Carol deve ser como a profissional que a Carol não quer ser. Eu aprendi também que cada lugar que eu Bom, passo, eu deixo um pedacinho da minha história e eu pego um pouquinho da história das pessoas. Eu acho que a pior parte das mudanças é ir embora. Então, para mim, é uma parte sim, muito difícil, porque eu falo que eu sou muito abençoada. Em todas as cidades sim. que eu passei, eu tive famílias e amigos que me acolheram. Então, eu acho que a minha última partida, assim, em específico, ela foi a mais difícil, porque eu estava morando lá fazia 2 anos. Então, eu já tinha amigos, eu já tinha a minha Sim. academia preferida, eu já tinha o meu dentista preferido, eu já tinha uma amiga que eu dividia a vida, dividia as histórias, os problemas, que quando foi para eu ir embora, eu fiquei 2 semanas chorando. Eu arrumei todas as minhas coisas, eu montei o meu quarto chorando, porque eu não queria deixar. E eu deixei muitas pessoas. Então, eu falo Sim. que Aparecida do Taboado foi uma cidade que me marcou muito. Eu vivi momentos muito, muito bons lá. Eu deixei pessoas muito especiais lá, famílias muito especiais, e eu sempre vou ser grata. E sempre que eu tiver uma oportunidade, eu vou para lá. Porque eu vivi muita coisa lá, eu fui muito feliz. Eu chorei, eu aprendi, eu passei momentos de alegria, de felicidade. Então eu acho que esse é o lado ruim, mas também é o lado bom, porque eu também não podia ficar lá para sempre. Sim. Lá foi um dos lugares que quando você foi para mudar lá, você meio que não queria, né? Não, eu não queria. Eu tive um certo preconceito, mas eu falei, Com, eu vou com o lugar ou com o emprego? com as duas coisas. Porque mudou o ramo? Mudou o tipo de coisa que eu estava trabalhando. Era uma cidade muito pequena. Aparecida era uma cidade muito pequena. Todo mundo se conhecia, todo mundo me conhecia, então eu não estava acostumada, né? Eu morava numa cidade maior, aí eu fui para uma cidade que todo mundo me conhecia, que você saía na esquina, você trombava com um colaborador da empresa. Então, para mim, essa mudança, essa virada de chave aí foi bem difícil.
Lá é estilo aquela cidade que, tipo assim, é que eu nunca fui, né? Tipo assim, as Não pessoas perder deixam as nada. coisas na frente, É isso deixa a mesmo. porta aberta, não tranca, não fecha Não, carro. eu saía da minha casa, eu não fechava a porta. Às vezes eu esqueci o portão de carro aberto, o portão maior aberto, e tipo, ninguém mexia. Gente, eu acho isso o máximo. Embora assim, né, seja questão de. É o interior do interior, né? Sim. Porque assim, Assis é uma cidade pequena, razoavelmente pequena. Mas se você Mas deixar um Assis não se negócio na compara frente com. da sua casa, na hora que Assis você não se volta, não tá compara mais. com. Assis não se compara. A Aparecida tem lugar que não tem nem asfalto. Ah, Exato, minha é senhora. menor que Cândido Mota. É menor que Candidamota. Amiga, não tinha ideia que era tão pequena. Exatamente, é Entendi. pequeno. Aí você Mas eu, gostou. mas eu fui muito feliz lá e conheci pessoas muito especiais. Eu aprendi Sim. muito assim. E no começo, bem no finalzinho, assim, eu não queria mudar, eu não queria mudar. E aí eu falo que tudo é no tempo de Deus e tudo é previsão. E você conhece pessoas que vão falar para você assim: não, agora você tem que ir para tal lugar. E aí eu tinha recebido uma proposta de emprego e eu não queria aceitar de jeito nenhum, porque eu não queria deixar para trás. E aí, bem no final, eu conheci um amigo que eu falo que a gente virou muito amigo. E ele falou assim, cara, você é muito foda pra estar aqui. Você é muito competente, você é muito boa. Abra essas suas asas e vai voar. Eu lembro que teve um dia que lá em Aparecida tem um rio, né? E aí a gente Ah, foi na beira do rio e eu comecei a chorar um monte, tipo, coitado. Chorava, 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 porque eu não sabia o que fazer. Ele falou, Fia, o que você tá fazendo aqui ainda? Faz tuas malas e vaza. ah. E aí você foi. E aí, logo que eu tomei a minha decisão, ele também recebeu uma proposta de emprego e ele vazou também. Ele foi primeiro que eu, Ah, ele foi embora tá primeiro que eu. brincando. Não, ele foi embora primeiro que eu, ele tipo largou tudo e foi morar em Nova Mutum, lá longe, que eu não sei nem onde fica, eu sei que é Mato Grosso, mas é longe pra danar. E aí, logo em Você seguida, sabe eu também também não. fui, é Mato Grosso. E logo em seguida, ele mudou, eu também mudei, e aí a gente tava. Ele foi para uma empresa, eu fui para outra, e Uhum. consequentemente a minha empresa comprou a empresa dele, e hoje a gente é da mesma empresa. Só, só tá em Nossa, se cidade fosse diferente. combinado, não dava tão certo. A gente só tá, tipo, em cidade diferente, e, tipo, Mas no mesmo aqui lugar. é boi e lá é frango, mas é a mesma empresa. Gente, quase que dá pra falar que o mundo é pequeno. Sim. Mas foi bem Quase que dá. engraçado. Essa questão, assim, eu falo que esse meu amigo chama Matheus. Ele me deu um, Pia, esse é o momento, vai, saia Vai. daqui. E aí eu fui, juntei minhas coisas, minhas malinhas e fui. Na cara e na Calçou a coragem. cara e bora. Tem coragem, mais uma vez. Mais um. Já faz quanto tempo que você tá nesse? Vai fazer 10 meses já, passou assim, ó. Já mesmo, gente. Daqui a pouco já faz um ano. Na hora que Já você em perceber, fevereiro. você tá aí. Puf. Foi muito rápido, muito rápido. Eu Foi mudei, dessa vez. eu mudei com 45 dias de empresa, eu tava indo pra Alemanha, aí eu voltei, aí já fiz um monte de coisa aqui, aprendi um monte de coisa, dei umas quebradas de cara e tá acontecendo. Tudo na minha vida é assim, né? Tem que ter noção. Dei umas quebradas de cara e tá tudo certo. É, Viu? Você tem algum, como é que fala? É,
Você tem algum mico para contar da sua profissão que você tenha passado? Que você se lembra assim, mano, esse foi o ápice de vergonha que eu passei no meu serviço, no meu trabalho, no meu ramo, vamos falar, sei lá, qualquer coisa. Ai, deixa eu pensar, cara. Eu acho que o mais recente, assim, é Mais recente, né? como eu faço produto para cachorro, mesmo sendo para cachorro, eu tenho que saber se é bom ou se é ruim. O que eu faço? Eu experimento, Mentira! verdade. Aí eu tava fazendo uma reunião, uma Carol, grande conta, uma grande conta em específico, é um cliente grande nosso. E aí eu falei, ó, a gente tá desenvolvendo esse projeto aqui, é esse bifinho para cachorro, não sei o que, tá. Eu já experimentei. Aí eu virei pro cliente, pra cliente, falei assim, não, come aí, prova aí que é bom. Prova, prova, prova aí. Então a menina comer. Carol, e ela? Comeu? Aí ela comeu, pra não ficar chato. Aí depois o meu chefe mandou assim, quando tiver em reunião com o cliente, nunca ofereça os petiscos de cachorro para ele. É deselegante. Aí eu, que coisa, não? Faltou escrever meu nome. Só faltou. Exatamente. Mas ele mandou uma reunião com várias pessoas. Ele mandou a gente tem um grupo de equipe, né? Aí ele mandou assim, equipes, apenas avisando, quando for fazer reunião com os clientes, por favor, não ofereça nada para o cliente experimentar. E eu pintando minha Gente, cara de palhaço, né? eu não Mas tá tudo bem. acredito que você prova. Eu Você provo tudo, hein? literalmente. Carol, Lá na Alemanha, eles estavam servindo ração de inseto. Eu experimentei, oxe, eu tenho que saber se é bom ou se é ruim que os cachorros estão comendo. Mas faz parte da profissão. na minha vida que eu ia imaginar, gente, que os professores provam. Eu achava que o teste é o quê? Né? Coloca o cachorrinho lá, se ele gostar e comer, é bom. Se ele não comer, descarta. Não, mas é que eu sou diferente, né? Eu vou além. Então, eu experimento também pra ver se vai que ele não gosta, Você eu tem gosto. algum preferido? Ah, depende aí, né? Esse Mas eu tem já uns que é provei, gostoso. esse é que eu... Olha, tem um bifinho que é tipo um hamburguinho, ele é muito gostoso. É gostoso, cara. Comida de cachorro é bom, não é ruim. A gente tem, a gente tem uma linha de cachorro que é comida mesmo de humano. Comida, comida. E eu experimento, tipo, é Ah, arroz, é tá. cenoura, é batata, alinhado. É Gente, isso, entendeu? Mas é eu muito vejo variado. isso, eu vejo isso no, nas prateleiras de mercado, pacote de arroz, pacote não sei o que, pacote não sei o que lá. E eu fico pensando falo assim, gente, para comprar um pacote de arroz desse, que é um absurdo de caro, um pacote desse tamanho, eu acredito que eu compro o meu, faço e dou para eles. Porque se pode, eu acho que é igual. Não, você Mas não eu fala acredito que não isso, seja. você não fala, porque você não tem o conhecimento técnico da produto, da Exatamente. produção, Acabei de do falar que que o eu cachorro acredito que é igual. precisa, entendeu? E Então, é não é assim, diferente, é não é vai, preparado, faz. Não, não tem é. todo um jeito, Carol. Tem todo um estudo, tem que ser sem tempero, você tem que analisar os nutrientes, o que pode, o que não pode, o que é alergênico, o que não é. Não é só você ir lá fazer o arroz com alho e sal, igual você faz com a Dani e pro João, você e pro João, E eu não, né? achava que era o mesmo, você acredita? Sempre achei. Eu tenho Não, certeza que tem as pessoas pensam isso, gente. feito estudos, né, para ver se realmente pode, o que pode usar. E o que não pode. E É, é um ramo bem amplo, né, Carol? você fala o Tem algo que alimentício. você. É.
Tem algo que você fala assim, olha, isso eu não indico para dar pro, sei lá, vamos falar da linha de cachorro que todo mundo tem em casa, né? Que eu acho que é um, acho que seja mais fácil de falar assim em geral. Tem algum tipo de coisa que você fala assim, olha, isso eu não indico. Chocolate. Ah, mas tem gente que dá? Tem? Nossa, um monte ainda. Tá brincando. Eu já vi Nossa, vídeos de, não é verdade. Eu já vi vídeos de eles passam mal, mal mesmo, né? a intoxicação não pode. E de ramo de petisco. Você tem alguma coisa que você fala assim, ah, esse eu acho que não é legal. Ah, eu sempre procuro indicar assim para a pessoa olhar a formulação, né? Eu falo que Sim. como eu trabalho numa indústria que ela é totalmente voltada para os naturais, os Uhum. nutracêuticos, então quanto mais natural é melhor, porque o cachorro ele é igual a gente, a comida quanto mais conservante ela tiver, mais mal ela vai Mas fazer. não faz. Então, eu acho que tudo que é natural, que não tem condimentação, é o mais indicado e você previne doenças, você previne pseudas lesões, tem tudo isso, sabe? Sim, sim. Que nem Hoje, avaliando assim. tem cachorro que tem Ah, muita alergia a tudo que é proteína bovina ou qualquer tipo de proteína. Então, hoje tem rações específicas para atender esse tipo de clientela, que não vai farinha de carne, não vai farinha de osso, não vai farinha de ave. Então, quanto mais natural é melhor. ah, que é para um tipo específico, né? É, Para um dono específico. Hoje em dia, nossa, tá um barulheiro aqui, a gente tá ouvindo aí. então eu tô vendo. Hoje, se você fosse olhar assim para sua, para tudo que você passou até chegar hoje na sua profissão, na onde você está, se tivesse algo que você pudesse fazer diferente, você faria? Ou você fala, não, eu acho que valeu a pena. Não, eu faria assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu preciso ainda trabalhar, que é a forma de me comunicar, a minha interlocução com as pessoas, porque às vezes eu tenho uma dificuldade em falar. Às vezes eu tô tão automático, eu tô tão assim concentrada, ou e às vezes eu acabo sendo falando uma coisa que para mim é normal, que para mim tá ok, e soa de uma forma agressiva, entendeu? Então isso é uma coisa que eu preciso trabalhar ainda. Para Que ser às mais vezes natural. que às vezes a forma que eu estou falando tá ok, mas a forma que a pessoa está interpretando ou escutando não é tão ok assim, entendeu? Então eu posso acabar, de certa forma, magoando ou afetando alguém. Então isso é algo que É eu. E eu isso. acho também o tom da minha voz, que eu falo alto, né? Então, eu preciso falar um pouco mais baixo. Eu acho que isso é um pouco de. Como é que fala? É da pessoa, né? Desde. Não sei se talvez o ambiente que tá, onde cresceu, se influencia ou não. Mas eu acho que é da pessoa, porque lá em casa tem duas meninas. E Sim. elas falam alto pra caramba, grita. Daí você vai ver lá em casa, eu falo Sim. alto. Eu sou filha de italiano. Meu pai berra, minha avó berra. Como que eu vou falar baixo? Exatamente, entendeu? Minha avó, vou A falar gente pra minha tenta. avó no telefone. Você tem que falar assim, ó, longe. Que ela grita. Você não precisa ficar aqui assim, ó. Tem que falar assim. O Então, fone, pra quê, né? Melhor não. não. Tem que falar assim. Oi, vó, tudo bem? Ela, oi, tudo bom? E é algo que fica. Fazer o quê? É da gente, é.
vai muito do ambiente também, né? Eu trabalhava num ambiente totalmente industrial, cheio de maquinário, usava fone de Barulho, ouvido, tinha que falar muito alto. Aí hoje eu trabalho num escritório, que é a paz do super. Senhor. Aí todo mundo falando baixinho, todo mundo concentrado, aí chega com essa goela de aço, né? Mas tá tudo bem. Chega, gente. Aí Chega rompendo os limites de todo mundo ali. falo, bom dia, galera. Daí tipo, dia, fala um pouco alto, né? Ah, é isso aí, meu amor. Nós temos um momento, quando a gente vai encerrar o nosso bate-papo com os entrevistados, que a gente fala que é o seu momento, né? Nós damos um tempinho para você falar o que você quiser falar, sei lá, se é alguma dica que você quer dar, algum conselho que você quer dar. É o seu momento, é deixado especificamente para você. E eu entrego agora, fala em suas mãos o que você quiser falar, o que você quiser deixar aqui para as pessoas. Sinta-se na liberdade, sinta-se no seu. Aquilo que. Na liberdade mesmo do que você tem, que você quer deixar para as pessoas, que você quer falar. A gente fala que é o momento para você chamar de seu. Certo. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar, e eu nunca deixaria de falar isso, eu queria agradecer muito você e o João pelo convite. Vocês sabem disso e eu só vou ressaltar mais uma vez. Vocês são pessoas muito importantes na minha vida. Vocês fazem parte da minha história desde o princípio, em todas as minhas tomadas de decisão, desde questão de intercessão, de família, de resolução de problemas, de serem confidenciais. Então, eu falo que ter vínculos como vocês, para mim, é muito importante, é muito satisfatório. Eu acho Ah, que outra coisa que vocês sabem que a família de vocês também é a minha família. Eu sei que eu sou meio ausente aí, mas vocês viram como a minha vida é bem louca, então não tem como eu sim, ficar. tadinha. Não tem como, gente. Eu até tento me fazer presente, mas às vezes não rola. E eu acho que a outra coisa que é mais importante, que me fez chegar onde eu tô hoje, é não se perca no caminho. E não perca a essência que você é, a criação que você teve. Porque pessoas para te puxar para baixo ou se aproveitar da sua fase boa, vai ter muito. Só que na sua É, fase ruim, vão ser sempre as mesmas pessoas que vão estar do seu lado. É a sua mãe, é o seu irmão, é aquela família que sempre intercedeu por você, sempre fez uma oração por você. Então eu acho que hoje eu sou suspeita a falar porque eu não consigo mais ir na igreja com tanta frequência, ir aos cultos, participar de uma célula, participar de grupos. Só que eu fui criada no caminho. Então eu sei sim, a palavra, eu sei como funciona, eu sei o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada. Por mais que eu não vá na mesma frequência, ou às vezes eu tente ir num templo que não seja um templo rotulado, mas para estar perto da presença de Deus, porque Deus não é religião. Não perca a essência que você é, não perca o que a sua família te ensinou, os princípios que a sua família te ensinou, porque eu falo que se eu não tivesse a educação que eu tive, se eu não tivesse uma mãe virtuosa, que todas as noites dobrava o joelho pela minha vida e pelos meus caminhos, eu não estaria me realizando hoje, porque a minha realização também é a realização dela. Porque ela deixou de fazer muita coisa para que eu pudesse fazer. Então, eu acho sim. que o amor na família e acreditar nos seus sonhos e no caminho que você foi projetado para traçar, ele é muito essencial. Eu sou muito grata a isso, porque eu tive vários altos e baixos em todos os aspectos. Eu falo que desde espiritual, quanto familiar, quanto na faculdade, então eu tinha tudo para desistir ou para não chegar no caminho que eu tô hoje, na vitória que eu tô hoje, mas eu falo que
é até bizarro. E já dizia aquela música, a minha vitória hoje, ela tem sabor de mel. E tem uma outra música que as pessoas falavam que eu tava caída e aí eu me levantava. E aí no final da música ela canta, eu ainda estou de pé, eu ainda estou aqui lutando. Então eu acho que você nunca pode desistir. Se você tem um sonho, você tem que acreditar. Ah, pode ser que aquele sonho pareça tão, tão, tão distante, porque eu achei que ser veterinária e trabalhar numa multinacional, ir para outro país pelo meu trabalho, parecia tão distante. Gente, eu morava em Assis, é uma cidade de 130 mil habitantes. Gente, Qual que é a perspectiva de uma pessoa? Eu tenho uma condição financeira boa? Eu tenho uma condição financeira boa, isso também conta. Mas eu fui por mérito meu, eu fui pelo meu trabalho, eu não fui porque eu investi um dinheiro. A minha mãe investiu o que ela podia investir em mim, que é a educação. Ela me deu a maior herança. Só que o resto fui eu que construí. Às vezes, quando tá mais difícil, significa que a sua bênção tá chegando. Então, eu acho que você nunca pode desistir. isso é uma Acho que é verdade. só isso. Ah, isso é uma verdade. Foi muito, muito bom ter você aqui participando com a gente. Prazer foi meu. Mesmo não sendo como a gente tinha planejado, mas deu tudo certo no final, isso que importa. Então, a gente vai ter a parte 2. Vou voltar com novas histórias, novas Exato, viagens. Vamos ter a parte 2 presencial. exatamente. Eu acho justo, justíssimo, né? Ser do Sim, jeito que era para ter sido, mas não rolou, tadinha. E a gente tem, assim, uma gratidão muito grande, né? Você sabe, do carinho, tudo. E a gente, eu acredito que, assim, tudo é válido e as coisas acontecem do jeito que elas têm que ser, não é? E sim. muito obrigada, Nossa, porque mas, desde a hora que eu mandei o convite, você já, tipo, super tô dentro né, vamos e fazer super, né? sim. Mesmo que seja virtual, a gente sempre faz acontecer. Exatamente, né? Então, super aceito, super tô dentro, e isso é muito gratificante, porque, né, nós estamos numa jornada, hoje é o 31º Nossa, podcast que nós estamos fazendo. E até aqui, né, Deus tem nos sustentado, né? Até que o Senhor nos sustentou, e eu acredito que o que começou numa brincadeira tem sido do coração de Deus, e a gente tem chegado a muitas pessoas, diversas pessoas diferentes. E isso é muito gratificante, porque a gente consegue ver inúmeras, vamos dizer assim, inúmeras possibilidades, né? Como as pessoas elas romperam limites, se desafiaram, se permitiram e como que hoje elas chegaram até onde elas estão e o que elas passaram e enfrentaram. E talvez as pessoas que estão assistindo, ou elas passaram pelo mesmo processo, ou elas ainda estão naquele processo, e isso dá uma, né, vamos uma, dizer assim, um ânimo, exatamente, um up, um ânimo para continuar seguindo, para continuar no caminho, e a nossa intenção é exatamente isso, né? É através dessa plataforma a gente poder alcançar várias pessoas e elas terem vamos dizer assim, uma visão para poder continuar, para nunca desanimar, para não desistir, para não permitir que os dias difíceis sejam maiores ou se abalem por isso. E eu deixo aqui o nosso agradecimento meu, da equipe toda que está aqui atrás. Nosso muito obrigada pela sua participação. Não foi menos especial do que poderia ter sido. E somos muito felizes e gratos por todo o seu sucesso. E desejamos que obrigada. você continue só crescendo cada dia mais. Sim. É lindo ver essa mulher incrível que você se tornou, né, gente? Te viu menininha. E ver hoje você sendo essa mulher incrível é gratificante demais de poder fazer parte. É bizarro, não?
Exatamente. Dá. É isso, meu amor. Um beijo no seu Obrigada, coração. gente. Muita saudade de Beijo. você. Tentou, viu? Obrigada. Exatamente. Beijo, Dani. Beijo. Obrigada a todos que participaram. E esse foi o nosso 31º Pod Crentes. E estamos muito felizes de estar participando aqui com vocês. Não deixem de seguir o nosso canal. Daqui a pouquinho vai estar lá na plataforma, sendo publicado lá, e vocês podem assistir de novo pelo YouTube. Beijo no coração e até a próxima sexta-feira com o nosso próximo programa, com o nosso próximo entrevistado. Tchau, tchau.